Excelentíssimo senhor presidente, deputado Abdala, 10h29. que desempenha brilhantemente seu papel, meu cumprimento, minha continência, meu brado de selva, deputado Rosenha, que nos acompanha, deputado delegado Péricles, aqui na plenária, aqueles que estão ali juntamente com o deputado Wilker, que vieram aqui reivindicar, né, um direito a receber seus salários de forma digna. Eu os cumprimento também e digo que sempre que vejo a saúde, a educação e a segurança pública em busca de seus direitos, eu, como diz um colega, me quedo a eles e entendo que nós precisamos, de alguma maneira, fazer com que esse direito seja atendido, porque investir em saúde, em segurança pública e em educação certamente faz toda a diferença para a melhor qualidade de vida da sociedade no estado do Amazonas e em qualquer lugar deste imenso Brasil, cujo hino nacional estamos hoje celebrando a sua criação de maneira tão digna. E eu quero novamente, como informei no pequeno expediente, aqueles que nos acompanham, inclusive pelas redes sociais, voltar a essa temática, que é a temática segurança pública. Antes, porém, eu gostaria de convidar aqui o Jefté para que ele possa apresentar os seus projetos. Venha cá, Jefté, por favor. O Jefté, ele está ali, ó, fardado, né? O seu pai está aqui, que é um policial militar, sua mãe, seu irmãozinho. E o Jefté, ele integra a ideia do Gabinete Infanto-Juvenil, que estamos tramitando aí Pode ficar em pé aí, Jefté, nesse banquinho, por favor, para que todos lhe vejam. Aí, olha só, boçal e soberano, quando se diz, né? Na atividade policial. Utilizando aqui essa boina aqui que o Jefté utiliza, eu doei a ele. Essa boina eu utilizei durante muito tempo na tropa de choque. Aqui está um distintivo que é criação também de minha autoria, quando estive na ativa na Polícia Militar, e ele recebeu essa boina e utiliza com muito orgulho. Quero ver o Jefté, depois de fazer o concurso público, ingressando na Polícia Militar, quem sabe, né? E comandando aí a tropa de choque. É isso mesmo, Jefté? Pode ser isso. Pode ser? Pode. O Jefté, ele veio aqui hoje para poder apresentar os seus projetos. Ele, mais cedo, chegou comigo ali e disse: olha, eu já tenho os meus projetos para o senhor dar andamento a eles. E ele vai falar aqui um pouquinho dos projetos que ele traz como proposta para que nós possamos avaliar e dar ali o que não existe ainda, a devida redação e dar prosseguimento. O que vejo na presença do Jefté e no ânimo em ele estar aqui hoje é uma esperança de que nós possamos ter um estado do Amazonas melhor, um Brasil melhor, confiando nas nossas crianças, investindo nas nossas crianças, nos nossos jovens, adolescentes, nessa geração que é o futuro, sim, da nossa nação, naqueles que amanhã vão estar ocupando os nossos espaços aqui na Casa Legislativa, mas também ao longo aí da sua jornada de vida, né? Quem sabe realizando concurso público, ingressando na carreira policial militar, ou policial civil, ou de bombeiro militar, ou nas Forças Armadas, ou em qualquer segmento da gestão pública, fazendo com que nós possamos ter um amanhã melhor. E o Jefté, ele traz isso consigo e tem muito me estimulado. Eu disse a ele hoje que, ao ouvi-lo explanando os seus projetos, eu ganhei o dia. Jefté, fica à vontade. Boa tarde aqui a todos. Vou falar do meu primeiro projeto, que no caso já fiz ele em casa mesmo. Vamos lá, né? Estou nesse pensamento de visitar essas escolas dos bairros, de ajudar as salas que mais precisam de melhoras, fazer algumas reformas nessas escolas. O levantamento geral delas.
No caso, tem escolas que tem mesas fora de lugares, cadeiras quebradas, salas assim, abaladas. O meu segundo projeto vai fazer o esporte transformador. O esporte transformador vai trazer escolinhas de futebol com o objetivo alcançar a alegria das crianças, para que elas se voltem para ser felizes. Não aquelas crianças que ficam com raiva de pais, não gosta dessa vida, queria ser uma vida mais assim, né? E eu queria que essas crianças ficassem alegres com a vida que elas têm. Pedisse a Deus que elas fiquem felizes com o que elas possam ter. Porque é a vida única. Foi Deus que deu a vida. O terceiro projeto aqui, né? A ideia é fazer um curso 100% gratuito de educação financeira. Ensinar as crianças a como organizar os gastos e a como ganhar dinheiro. Organizar esses gastos com a dívida que tem, a conta que os nossos pais têm. Ganhar o presente na hora certa, sim, a criança vai ficar bem feliz, né? E nem eu. Mas aí a gente tem que dividir esses gastos, porque as nossas famílias, elas precisam gastar o dinheiro com nós, com o nosso pensamento, com a nossa escola, com tudo que a gente tem, com a nossa comida, com a nossa alimentação. Não é só com o que a gente quer. Meu quarto projeto é tirar essas crianças de rua e dar a elas um outro curso 100% gratuito de matemática, para elas aprenderem mais e mais. Tem crianças que já estão no quarto ano, por aí, não sabem direito a matemática de vezes até o 10. Que no caso eu já estou aprendendo lá na minha escola. Aí, né, elas vão conseguirem aprender mais e mais, para crescerem nesse projeto. Vamos lá, o quinto projeto é fazer uma caridade, doar esses alimentos, umas roupas para as pessoas que não estão em condições. Essas pessoas de casas assim, né, que não estão com condições de pagar suas contas, dar uma alimentação, algumas roupas e fazer uma caridade. E eu acho que é isso que eu tenho para apresentar hoje aqui. Quero pedir uma salva de palmas ao Jefté, né? Está desenvolvendo muito bem os seus projetos e nós vamos aqui verificar o que podemos fazer para dar andamento a eles. Você quer deixar uma mensagem final, Jefté? Para quem está lhe vendo aqui, lhe ouvindo? Pode ser. Eu queria que todos agradecessem a sua vida. Obrigado e uma boa tarde. Bom dia, Jefté. Boa tarde. Oi. Olha a nossa continência aí, ó. Choque. Bom, estão aí os projetos apresentados pelo Jefté e nós vamos certamente dar prosseguimento. Mas eu quero aqui voltar à temática segurança pública, segurança nas escolas, os direitos que os nossos policiais também reivindicam. Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião, a Comissão de Segurança Pública, às 15 horas, com o secretário de Governo, que nos atende sempre muito bem quando nós nos deslocamos até lá, Sérgio Litaif, e irá nos receber a Comissão de Segurança Pública, juntamente com os representantes das diversas instituições que representam a classe policial militar, bombeiro militar, policial civil, enfim, para tratar um pouco das questões que estão preocupando enfim, o efetivo das polícias. Aqui ao longo da semana, e hoje encerrando esta semana na plenária, nós temos percebido o quanto é importante estarmos aqui para poder explanar um pouco, identificando os problemas, mas, como tenho dito, sempre buscando apresentar propostas de solução. E o que nós temos visto é que nesta semana, né, ao longo do mês, que está aí chegando ao seu meio, à sua metade, caminhando já para o final, nós percebemos que esse terror que alcançou as escolas, ele fez com que nós todos pudéssemos nos posicionar aqui. Diversos colegas apresentaram propostas, projetos de lei, trouxeram aqui algumas atualizações, identificaram leis que não estão sendo cumpridas, buscaram apresentar proposituras no sentido de fazer com que a lei seja cumprida, e essa dinâmica, ela foi uma dinâmica bastante interessante, e
nós percebemos também que o Executivo Estadual e o Executivo Municipal aqui em Manaus adotaram algumas medidas. Juntamente, a Casa Legislativa com o Executivo Estadual e Municipal, de pronto, entenderam que era necessário realizar algumas ações, um plano emergencial para conter a incidência de violência nas escolas. E hoje nós temos aí diversos relatos de sucesso em relação ao núcleo de inteligência que foi estruturado, as ações da polícia na rua. Aqui nós fizemos apelo ao governador Wilson Lima, no sentido de que ele pudesse, de pronto, colocar na rua uma estratégia que pudesse alcançar a escola e propiciar uma maior segurança, garantindo assim essa cultura de paz nas escolas. Nós falamos também, eu quero relembrar aqui, da necessidade para que a coisa não fique, começaram a falar e deixaram de falar quando o tema arrefeceu. Não, nós vamos continuar pontuando a necessidade de fazermos ou desenvolvermos algumas estratégias. Às vezes, nós nos sentimos aqui na Casa Legislativa frustrados com relação a projetos de lei que implicam em orçamento, implicam no impacto orçamentário, e quando isso acontece, esta proposta de lei, ela não prossegue, porque não cabe à Assembleia Legislativa esse tipo de propositura, e nós aqui desenvolvemos alguns requerimentos indicativos para que os gestores, tanto o estadual quanto os municipais, possam apreciar os requerimentos e buscar ali encontrar boas práticas para desenvolver aquelas ações que estão estabelecidas ali. E nós falamos na necessidade, primeiro, de que as famílias cumpram o seu papel. E eu tenho visto diversos posts, em relação à necessidade de os pais começarem a observar melhor os seus filhos. O que está no interior das mochilas que seus filhos, quando saem de casa, levam para os diversos locais. Por que as crianças estão chegando nas escolas armados? De onde é que estão surgindo essas armas? Nós aqui também falamos um pouco em relação a que dinâmica no interior das escolas está fazendo com que estas crianças se sintam frustradas e busquem orientação ali na rede do mal, para que possam estar ali, a partir dessa orientação, praticando a maldade que estão praticando. E nós percebemos que o governo federal, o governo estadual já passaram a desenvolver algumas ações e já percebemos o resultado disso quando alguns jovens foram identificados a partir dos sites pesquisados, e eu quero aqui aplaudir a ação da Polícia Civil, do Núcleo de Inteligência que está desenvolvendo esse papel. Nós não aqui apontamos inconsistências, nós aplaudimos as boas práticas e também aqueles que estão desenvolvendo ou fazendo a gestão nesse sentido. Uma outra questão que nós identificamos aqui é a necessidade do cumprimento das leis. Nós temos muitas leis que estão vigindo, estão valendo, para você que está aí, que talvez não entenda muito esses termos técnicos, e que não estão sendo cumpridas. E nós percebemos aqui os projetos que foram apresentados também, pontuando algumas destas leis que precisam ser incrementadas, implementadas, efetivadas, para que nós possamos ter essa cultura de paz restabelecida nas escolas, e nós vamos acompanhar nesse sentido. Ainda há pouco ouvimos aqui também o deputado Wilker, e eu quero aqui aplaudir, conversávamos sobre isso, quando faz a propositura de essa ação conjunta, e aí vai na direção do que nós já apresentamos como propositura, que é a criação da Frente Parlamentar de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Sistema Educacional, porque apresentar lei para o Executivo cumprir significa que, quando há gastos públicos, esta lei não vai sair da casa. Então
Então nós precisamos entender que a nossa frente parlamentar, com uma ação multidisciplinar ou interdisciplinar, compreendendo a atuação das diversas comissões que compõem esta casa, vão fazer a diferença, e nós vamos conseguir apresentar algo mais robusto, que consiga enxergar todas as necessidades, mas consiga apresentar a solução que vai realmente atender às necessidades pontuadas. No entanto, nós também, além de identificarmos a necessidade de fazermos a nossa parte, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Casa do Povo, nós pontuamos que o Executivo Municipal, o Executivo Estadual e o Federal precisam também fazer a sua parte. E aí veio o anúncio, do edital de chamamento que foi apresentado pelo governo federal, e que nele existem diversos requisitos para que os projetos que serão apresentados, eles possam efetivamente ter o aceite e possam estar validados, e o recurso possa chegar no estado e no município. E demonstramos aqui a preocupação, deputado Abdala, digno presidente, com relação à questão do Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. O que nós percebemos é que o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social, ele ainda não está regulamentado, e nós apresentamos um projeto de lei para regulamentar este sistema aqui no estado do Amazonas, e ficamos bem preocupados quando fomos realizar as audiências públicas, e nas audiências públicas percebemos que os municípios não estão preparados para receber o recurso que o governo federal está disponibilizando, porque ali os requisitos previstos ali no edital, eles impõem que seja anexado, por exemplo, a criação da comissão ou do Conselho de Segurança Pública Municipal. Ele impõe também, para que aquele projeto seja pontuado, que esteja anexado o Plano Municipal de Segurança Pública. E os nossos municípios não possuem, a grande maioria deles. Sei que Presidente Figueiredo, por exemplo, a partir da audiência pública que fizemos lá, instituiu na Câmara Municipal a Comissão de Segurança Pública. Mas a grande maioria dos municípios não possui, nas câmaras municipais, comissões de segurança pública. E aqui já deixo o alerta àqueles que nos ouvem, que nossa voz possa reverberar, e que todas as casas do povo nos municípios possam constituir suas comissões de segurança pública, que todos os prefeitos dos diversos municípios possam instituir o Conselho Municipal de Segurança Pública, que possam desenvolver a elaboração do Plano Municipal Integrado de Segurança Pública, porque estes documentos terão que estar anexados nos projetos para que o projeto pontue. Se o projeto pontuar, terá maior pontuação e receberá o recurso. Se não pontuar, não vai receber o recurso. Então vamos nos antecipar aos fatos, vamos nos organizar, nos preparar para poder recebermos o recurso que está sendo disponibilizado. Mas vamos prever também um bom orçamento público para que a segurança seja atendida. Daqui a pouco nós vamos começar a tratar das leis que aprovam o orçamento do nosso estado, e nós vamos procurar ter um cuidado muito especial no sentido do orçamento destinado para atender ao sistema de segurança pública. Nós precisamos de mais ações preventivas, nós precisamos de maiores efetivos, e aí eu faço aqui novamente, faço um apelo ao nosso excelentíssimo senhor governador do estado, aos líderes do nosso governo que compõem a nossa casa aqui, para que nós possamos de pronto, de imediato, contratar os concursados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil, já concluíram o curso, estão prontos para serem contratados, e nós precisamos ampliar a capacidade de atuação das instituições de segurança pública, que também pense na reconvocação. Nós temos uma lei disponível, servida, prato servido à mesa, para que seja
efetivamente utilizada, startada, que é a lei de reconvocação dos nossos veteranos para complementar os quadros. Não se faz prevenção sem polícia na rua, para que nós possamos impedir que os crimes aconteçam, para que os homicídios reduzam, para que os roubos reduzam, os furtos reduzam. Nós precisamos de polícia presente, polícia na rua. Lá no Jorge Teixeira, o bairro mais violento em crimes violentos letais intencionais de Manaus, nós precisamos de mais polícia na rua. Lá na Compensa, o terceiro bairro mais violento, aliás, o segundo bairro mais violento em homicídios de Manaus, nós precisamos de mais polícia na rua. Lá no centro de Manaus, o terceiro bairro mais violento de Manaus, nós precisamos de mais polícia na rua. E precisamos de mais polícia na rua lá no Tarumã, que é o quarto bairro, lá no município de Iranduba, que é o município mais violento de Manaus, precisamos de polícia na rua. E precisamos de polícia na rua em todos os lugares. Como é que se faz isso? Complementando os quadros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. A Polícia Militar hoje opera com a metade da sua capacidade operativa. De 15 mil homens, apenas 7 mil homens estão disponíveis para serem empregados. E 15 mil homens já não seriam suficientes. Querido amigo deputado Roberto Cidade, digno presidente reconduzido com muita honra, em quem nós votamos e entendemos a importância e a relevância para esta Casa Legislativa. Então, nós precisamos efetivamente entender que a segurança pública precisa ser fortalecida. Mas não é só isso, nós também precisamos da ajuda do judiciário, nós precisamos de uma revisão geral das nossas leis, nós precisamos da ajuda da Câmara Federal, do Senado Federal. Eu entendo hoje, depois daquele episódio de Santa Catarina, que já está na hora de nós adotarmos aqui a prisão perpétua e até a pena de morte. Um cidadão que comete aquele tipo de crime, que entra numa escola com machado, com faca, que dizima a vida de crianças, precisa estar enclausurado e precisa entender que ele não pode praticar aquele crime e ficar impune. E as pessoas que estão pensando em fazer a mesma coisa precisam entender que não podem fazer, porque existe uma lei rígida que vai fazer com que eles passem o resto da vida na cadeia, ou que até tenham suas vidas sendo ceifadas também quando fazem algo. Aquela cena é uma cena de terror e nós precisamos combater esse tipo de crime. Se nós conseguirmos unir o judiciário, o executivo, o legislativo, as famílias, a comunidade, as escolas, o sistema de segurança em um novo pacto social, nós vamos conseguir maior sensação de segurança, não apenas nas escolas, em todos os lugares, nas ruas, nas vielas, enfim, em qualquer lugar onde nós precisamos de segurança. Eu tenho dito aqui que não acredito na ideia de que o crime pode impor ao cidadão uma condição para que ele saia de casa, para que ele ande, para que ele chegue na escola, para que ele possa ir e vir tranquilamente. Quem estabelece isso é a legislação vigente, quem tem o domínio disso é o poder público, não é a criminalidade, e nós não admitimos isso, e até por isso nós temos saído aqui desta casa e ido até onde esta maior incidência de crimes está acontecendo. E vamos continuar fazendo assim, enquanto aqueles que nos posicionaram aqui como representantes confiarem na gente, e juntos com os outros 23 colegas que estão nesta casa, nós pudermos confiar uns nos outros e desenvolvermos bem, tendo o respaldo, na medida do possível, do Executivo para desenvolvermos os projetos. Então, em síntese, a ação da família, a ação da comunidade, as igrejas podem ajudar muito nisso. E nós apresentamos um projeto para que as escolas sejam utilizadas pelas igrejas no período de férias, a escola bíblica de férias, para que nós possamos oportunizar as crianças que estão de férias estarem desenvolvendo atividades nesse período, ao invés de estarem sendo cooptadas pelo tráfico. Basta que haja uma parceria do governo do estado com as igrejas, do governo municipal com as igrejas,
para que nós possamos desenvolver esta parceria. Então, nesse sentido, nós acreditamos que nós podemos sim fazer a diferença e vamos continuar fazendo para que tudo aconteça. A implantação do Observatório de Segurança Pública é extremamente relevante para que nós possamos, antes que as coisas aconteçam, estar no espectro já da violência, entender essa evolução e chegarmos aos resultados que nós precisamos chegar. É desta maneira que nós estamos nos posicionando aqui e vamos continuar avançando, vencendo, para que possamos fazer aquilo que a população que nos elegeu, ela entenda que vale a pena. É preciso, meu querido amigo deputado Roberto Cidade e o que Barreto, é preciso rever a estrutura física de nossas escolas. Mais um minuto para o deputado da Câmara concluir. Eu tinha visto ali. São 47 segundos. Obrigado. Me empolguei, né? Coisa boa. Então, falar desse tema é muito bom. Então, eu gostaria aqui que nós pudéssemos refletir em relação à estrutura das nossas escolas. Nossas escolas precisam ser revistas, os planos precisam ser atualizados, planos de evacuação, no portfólio das ações do plano precisa ter um atentado como esse, atirador ativo, para poder fazer com que as nossas crianças, professores, aqueles que atuam ali, tenham uma capacidade de fugir, de se esconder e até de reagir quando for o caso, incrementando segurança. Com muita fé em Deus, foco da missão, vamos fazendo a nossa parte, avançando e vencendo com cidadania digna.